Estamos de volta e agora nós vamos conversar com o pastor Milton Braga. Ele é da Primeira Igreja Batista de Cidade Alta, nosso carinho lá para Cidade Alta, em Cordovil. Muito boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, vereadora. Graça e a paz. É graça e paz para todos nós, né? Pastor, que bom que o senhor está aqui conosco novamente, né? Há muitos pedidos, o telefone toca demais quando o senhor vem aqui, né? Glória a Deus. No Orkut também as pessoas mandam mensagens para a gente, né? Pastor, e na primeira epístola de João, se fala, né, do capítulo, do versículo 5 ao 10, se eu não me engano é isso mesmo, né? 5 a 10 fala do pecado. Quem não tiver, né, quem falar que não tem pecado é mentiroso. O que é o pecado, pastor? A questão do pecado, vereadora, ela é bem profunda, né? O início do pecado, quando se deu, sabemos que o pecado começou no céu, na igreja do Senhor, nosso Deus, onde o querubim chamado Lúcifer, né, tentou ser igual a Deus e ele pecou e caiu. E ali houve a primeira condenação, a condenação do diabo. E esse pecado foi transferido para a terra no Gênesis, lá no início de todas as coisas, onde Deus colocou o homem e chamou o homem para a obediência, e o homem deu atenção a esse ser já caído e também pecou contra Deus. E esse pecado praticado pelo primeiro homem gerou toda uma destruição na criação de Deus, no ecossistema, na parte de envolvimento espiritual com Deus. E o homem, ele passou a ser um pecador por questão hereditária. Ele não peca e é pecador por pecar somente. Ele já nasce no pecado. E esse pecado hereditário produz esse efeito devastador na humanidade, né? Tudo que acontece hoje na face da terra, que é contrário ao ser humano, é por fruto do pecado. Pastor, tem muitas pessoas que falam assim: eu não roubo, eu não mato, eu não estou adulterando, então eu não tenho pecado. O que é o pecado mesmo, assim? Como nós vamos saber que estamos pecando? A pessoa, volto a dizer que a pessoa, ela já nasce no estado de pecado por herança. E com o desenvolvimento da vida, esse pecado que é mais forte com ela, esses desejos carnais, vão produzir um efeito do pecado praticado. Então, quando a pessoa diz que não pratica um erro, que é muito difícil, sabemos que quando erramos num ponto, erramos em todos os pontos, né? Eu não mato, mas eu minto. Eu não minto, mas eu ludibrio, e aí vai. Então, a pessoa, ela já tem o pecado hereditário, ela tem que ter essa consciência. E o pecado praticado, todos possuem. Não existe como... A vaidade. A vaidade é um pecado. A separação de Deus é um pecado. A incredulidade é um pecado. Errar o alvo, a palavra pecado na Bíblia significa errar o alvo. Então a pessoa já nasceu em pecado, com tendência a pecar, com tendência a errar. Então ela precisa buscar, primeiro, o reconhecimento de que está errado diante de Deus e buscar a reconciliação com esse Deus. E a pessoa que come muito, ela está em pecado também. É o pecado da gula, né, vereadora? Isso é terrível. E como a pessoa deve fazer para ela segurar esse pecado? Ontem, na nossa congregação, na Batista Renovada, eu preguei sobre esse assunto. A pessoa, ela, por estar afastada de Deus, o pecado separa a pessoa de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, a morte espiritual, a morte física que entrou no mundo, a morte espiritual. E essa pessoa que está nesse estado, ela passa a se tornar depressiva. Que ela come muito, está ansiosa. A ansiedade, a depressão existencial produz um efeito ou comer pouco ou comer muito. Então, a pessoa precisa entrar num estado de moderação. E como fazê-lo? Essa é a grande pergunta, né, vereadora? Como sair do pecado, né, vereadora? Existe perdão para os pecados? Existe perdão, com certeza. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado, Adão. Nós cremos dessa forma, nós cremos na palavra que Deus criou Adão e ele pecou contra Deus e esse pecado tornou-se hereditário. E em Cristo, o Filho de Deus, os nossos pecados são perdoados, mediante, primeiro, arrependimento, reconhecimento de que precisa se acertar com Deus, reconhecimento de que está afastado de Deus e reconhecer que precisa se arrepender, que na Bíblia chama-se metanoia,
mudança de mente. Então a pessoa reconhece que é um pecador, reconhece que falhou diante de Deus e agora ela precisa de reconciliação. Mas então tem também Deus da perdoa automaticamente. Tem muitas pessoas dentro da igreja que é cristão, são batizados, né? E continuam pecando. O que o senhor aconselha para esse irmão e essa irmã que está com aquele complexo de culpa, né? E não quer, às vezes, confessar com o pastor, não quer falar do pecado, né? E a Bíblia fala que, enquanto não confessei os meus pecados, né? Os ossos, né? Continuo eu e até meus ossos, não tem... se secaram, né? Por esconder a iniquidade. A iniquidade. O que o senhor aconselha para esse irmão, para essa irmã, em Cristo Jesus, que está com a consciência pesada e ela precisa de uma ajuda espiritual? O convite de Jesus, vereador, é que as pessoas que estão dentro das igrejas, que têm um conhecimento de causa, elas confessem os seus erros para o Senhor. Troquem uma ideia com Deus. Não há dificuldade em conversar com Deus. Acredito que a dificuldade esteja em reconhecer que está errado. Principalmente um cristão que tem o conhecimento de causa. Ele sabe o que é certo, ele sabe o que é limite. Então ele precisa buscar em Deus. O próprio Espírito Santo. O Espírito Santo convence, avisa, olha, você precisa de modificação. Você precisa de transformação. E você conversando com Deus, se não encontrar garantia no irmão maduro, ou até mesmo no líder espiritual, que eu aconselho a todos procurarem, se não encontrar ainda essa garantia interna, converse com Deus. Senhor, eu realmente errei, eu pequei por pensamento, eu pequei pela mentira, eu pequei pela desobediência, pela rebelião. O Senhor me perdoa, em nome de Jesus? E Deus automaticamente vai liberar uma unção de paz. E a pessoa precisa ter essa fé. A fé de que quando ela ora com o coração quebrantado, Jesus automaticamente perdoa. E Ele perdoando, não existe nada que possa nos acusar. Estamos livres no nome de Jesus. Amém. Então, para você que está aí nos assistindo agora, e você está com a consciência pesada, você está com pecado dentro de você, e você quer se livrar dessa culpa, vamos orar agora? Amém. O pastor acabou de dizer que você orando e sentindo depois uma paz, é que Deus já te perdoou. Então vamos orar, pastor? É um momento de oração. Com certeza. Senhor, a Tua palavra nos diz que a Tua paz excede a todo entendimento. Que a Tua paz é o juiz, é o árbitro dos nossos corações. Meu Deus, quantas pessoas que agora estão sendo acusadas pelo inimigo, quantas pessoas que estão, meu Pai, afastadas da Tua presença, quantas pessoas que não reconhecem, meu Senhor, que estão errados diante de Ti e não conseguem se achegar a Ti, meu Pai. Nesse instante de oração, meu Pai, eu invoco o Teu nome e peço que o Senhor venha, meu Pai, a tocar nesse coração, no coração dessa mãe, desse pai, no coração desse filho, meu Pai, que reconhece que precisa de ajuda. Deus, em nome de Jesus, libera agora da Tua unção sobre a vida dessa pessoa, que essa pessoa receba força, que essa família receba força, que esse jovem receba da Tua unção nessa hora, que possa reconhecer o erro, que possa reconhecer o pecado, que possa se arrepender diante de Deus, meu Pai, e receber a unção do Espírito Santo, que produz a tranquilidade, a paz de espírito. Abençoa, meu Pai, os crentes que estão agora, meu Pai, orando conosco, as famílias que estão orando conosco. A Tua palavra diz que se alguém confessar os seus erros, Tu és fiel e justo para perdoar, meu Pai. Que não há acusação quando estamos com os nossos corações em arrependimento, em quebrantamento. Abençoa, meu Pai, o estado do Rio de Janeiro, que haja uma libertação agora de todo erro, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ai, pastor, é bom, né? É verdade, é bom, verdade. é bom. Você que aproveitou esse momento, né? Fique no seu quarto, fale com Deus sempre que você precisar. Porque Ele é o seu melhor amigo. É verdade. O cair do homem, mas o levantar Deus sempre levanta, né? é de Deus. Pastor, obrigado pela entrevista. Amém. Obrigado por esta oração maravilhosa. Que o Senhor venha sempre aqui, que Deus continue abençoando o seu ministério, É um prazer, vereador, é um a prazer. sua igreja, os membros da sua igreja. Um beijo no coração para todos de lá, né, do projeto social, também lá da Cidade Alta, nossas crianças. Leva um abraço para sua esposa, né? Amém, vereador. Tá bom? Amém. E o seu telefone, pastor? É 3137-7849 e o nosso site é www.ipcc.org.br.
pibrenovada.com.br. Que Deus abençoe. Amém a todos nós, porque até aqui Nos ajudou o Senhor. nos ajudou o Senhor. E olha, para você que está aí nos assistindo, faça aquele pensamento positivo, gente, porque tudo é força, mas só Deus é poder. Na sua vida, na nossa vida, né, pastor? Na vida de todos nós. Fique com Deus e até segunda-feira que vem com mais um Rio em Revista. Eu aguardo vocês.